Elas têm uma tarefa e tanto: nos levar para todos os lados. Haja pernas para tanta correria, mas nem sempre elas dão conta do recado. Dores, inchaços, sensação de peso, vasos e varizes. Sintomas que atingem homens e mulheres. Muito tempo sentado ou de pé, calor excessivo e uso prolongado do salto alto só agravam o problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população mundial tem varizes. Desse total, 70% são mulheres e 30% homens. Sem falar na parte estética. Vasinhos e varizes estragam o visual de qualquer perna. Se o problema acontecer repetidas vezes, vale a pena investigar. Medidas simples podem ajudar a reverter o quadro e deixar a sua saúde vascular em dia. Muito bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas dores nas pernas, que muitas de nós mulheres sofremos com isso e muitas gravidinhas também. Agora nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre as causas dessas dores e os tratamentos hoje que existem nessa área vascular com o cirurgião vascular Dr. Francisco Ócio. E também nós temos participações de telespectadores. Você pode fazer sua pergunta, tirando sua dúvida conosco aqui ao vivo no De Bem com a Vida, no nosso Face, De Bem com a Vida Oficial, ou no 2114 1112 pelo telefone. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, obrigado pelo convite. Bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Obrigado a vocês. A mulher sofre muito com inchaço nas pernas, né? E o porquê que é desse inchaço no final do dia, doutor? Então, o que acontece é que as mulheres, elas têm um organismo e um metabolismo diferente dos homens. Então, essa questão da mulher reter mais líquido no corpo durante o dia e pelo uso da perna, favorece o aparecimento desses sintomas durante o dia, e no final do dia, normalmente elas estão se queixando muito de peso, cansaço, dor na perna e até às vezes dificuldade para caminhar mesmo. Então é próprio do organismo da mulher. Por isso que a gente tem vocês têm essa diferença da incidência da doença de 70% e 30%, porque existe uma questão genética envolvida, né? Existe uma hereditariedade muito forte na passagem da mãe para a filha desse problema, dessa tendência de você desenvolver o problema de varizes nas pernas. Varizes e inchaços. A gente vai para a próxima pergunta de hoje. Nosso público fez a pergunta e hoje o especialista responde ao vivo para a gente no De Bem com a Vida. Vamos para a próxima pergunta. Usava de salto alto dá varizes? Olha, o uso de salto alto, ele é uma das partezinhas que você tem que considerar no desenvolvimento do problema de varizes. Então, existem coisas que você faz para mobilizar esse líquido e diminuir os sintomas. O que acontece é você entender que existe uma causa para o aparecimento do edema. E essa causa, eventualmente, se forem as varizes, o ideal é você tratar, você investigar e tratar corretamente e diminuir. Eu não diria para você que você soluciona o problema em 100%, mas diminui muito a formação daquele inchaço na perna. Muito bem. Hoje o nosso especialista respondendo sobre inchaços na perna. Vamos para a próxima pergunta nessa manhã. Se não tratar os vasinhos, eles podem virar varize? Vasinho vira varize? Não. Os vasinhos, eles são veias, pequenas veias da espessura da pele que dilataram. Na realidade, você tem muita gente que tem os vasinhos e não tem varizes. Por quê? Porque é uma alteração específica da pele. O que a gente vê é que quem tem varizes vai ter os vasinhos associados, né? Mas não que os vasinhos se transformem em varizes. São veias em localizações diferentes da pele e do subcutâneo da perna que apenas se relacionam pela comunicação. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, muito bem. Vamos para a próxima pergunta de hoje? Ouvi dizer que operar varizes não resolve, que depois volta. É verdade? É verdade, doutor? Não, você tem que entender o seguinte: quando nós indicamos uma cirurgia, nós estamos solucionando um problema
num tempo, num prazo temporal. Então, tudo que nós fazemos na cirurgia, nós estamos tratando as varizes que se formaram ao longo do tempo até o dia da cirurgia. Depois, você volta a usar a tua perna normalmente, quer dizer, você vai continuar andando, você vai continuar fazendo exercício, você vai continuar ficando em pé. Então, tudo isso vai voltar a agir sobre as outras veias que até o dia da cirurgia eram normais, mas que passaram a ser utilizadas a partir daquele momento. E essas veias, a gente tem que lembrar que também têm a mesma informação genética, a mesma hereditariedade das outras. O que a gente não sabe explicar hoje é por que algumas veias... O que você acha dessa Eu alternativa? acho que são técnicas diferentes. Quer dizer, existe uma história do tratamento das varizes, né? Então, começou com a aplicação, né? Com a escleroterapia, isso, da glicose. Essa técnica, ela existe até hoje porque ela é eficaz, quer dizer, ela resolve o problema. E, em cima disso, ao longo do tempo, foram aparecendo as outras técnicas. Quer dizer, o laser é uma tecnologia relativamente recente, que começou a ser aplicada em diversos campos e chegou na parte vascular. E tem muito vascular que não indica, porque diz que é doloroso e dá o mesmo efeito que a esclerose. Qual que é a tua opinião com relação ao laser no tratamento? Não, eu acho que existem indicações bastante precisas para o uso do laser. Por exemplo, veinhas no rosto. Você não vai fazer a aplicação, você vai fazer o laser, entendeu? O calibre da veia também determina, então o tamanho da veinha também determina um ou outro. A respeito da dor, o laser, quando ele apareceu, houve o laser era uma coisa assim, moderna, bacana tal. Mas eu acho que, tradicionalmente, o tratamento com a escleroterapia por aplicação também tem o seu lugar e a sua eficácia. Está chegando mais uma pergunta dos nossos telespectadores, elas querem saber, após secagem das veias, a escleroterapia, as pernas ficaram inchadas. Por quê? Por causa da ação do medicamento. Quer dizer, natural que inche as pernas? Logo depois da aplicação, principalmente se o médico faz um tratamento muito localizado. Quer dizer, você concentra muito a medicação que nós utilizamos numa área pequena da tua perna. Isso é normal no dia seguinte a paciente ligar para o consultório falando que aquele lugar onde eu fiz a aplicação está inchada. É porque a gente usa uma medicação que tem uma força, tem um poder, né, de agressividade na veia. E isso tem suas consequências, mas é um período que passa rapidinho e recupera. Põe as pernas para cima? Às vezes eu oriento fazer calor local, alguma coisa assim, e passa rápido. Então calor, não gelo. O gelo é na hora. O calor é depois. O calor é depois, porque o calor ele funciona como um anti-inflamatório. Né? Sempre? Então, sempre. Até para pancada na perna, ele depois... Pancada na perna, na gelo hora... no começo... Até quanto tempo gelo? Até as primeiras 6 horas vale a pena fazer gelo. A gente vê muito em jogo de futebol, por exemplo, né? Luta de MMA, gelo. Levou a pancada, põe o gelo, mas depois, se você acompanhar, ele vai estar fazendo calor. Muito bem, uma dica para quem está em casa também. Vamos para a próxima pergunta. Existe outra opção para substituir as meias elásticas no calor? Meia elástica funciona? Esse é o nosso grande problema. O maior problema do cirurgião vascular hoje é você lidar com a parte da meia elástica, porque a gente mora num país que tropical, abençoado por Deus, que faz mas muito 10 calor, meses né? por ano, né? Mas para certas situações a meia elástica é a melhor solução. O que a gente tinha antigamente era o problema da meia ser aquela história que todo mundo falava, que eu vou ficar parecendo com a vovó, né? Que tem meia cor de vovó, ela é grossa, ela esquenta e tudo mais. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não tenho problema de varizes, né? Mas quando eu vou ficar muito tempo em pé, por exemplo, numa cirurgia, 4, 5, 6 horas em pé, eu uso uma meia elástica. Por quê? Porque ela é preventiva. Ela não é um tratamento em si. Lógico que para quem tem varizes ela vai ser importante. Mas para as pessoas que não têm varizes, mas que têm esse inchaço na perna, que é o que a gente chama de sobrecarga venosa. Quer dizer, a tua perna ela tem uma linha vermelha,
né? Se você cruza essa linha vermelha durante o dia pelo uso, a tua perna vai inchar, vai cansar, vai doer, né? Se você se prevenir, se antecipar, usando uma meia elástica durante o período que você trabalha, você está protegendo a tua perna, né? Então, no final do dia, ela não vai estar inchada, ela não vai estar doendo, ela não vai estar cansada. E daí você tira a meia e sai à noite. Sem a meia, numa boa. Numa boa. Agora, pôr o pé pra cima, pra mim, é um santo remédio, viu? Sim. Chegar no final do dia, esse negócio que todo mundo fala, ai, minha avó fazia, minha mãe fazia. Põe mesmo um triangulinho ou bastante almofada, põe a perninha pra cima, dali uns 40 minutinhos a perna já tá outra, né? Porque ela dá uma ótima desinchada naquele período. Você mobiliza o líquido. Né? E que ajuda demais, ajuda demais. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Tem dúvidas sobre a realidade aumentada? Vamos ver. Por que as mulheres no calor têm mais dor nas pernas? Oi, não ouvi. Qual que é a pergunta? Por que no calor elas têm mais dor na perna? Por causa do calor. Quer dizer, o calor ele faz com que o organismo dilate mais as veias. Então, se você já tem uma veia que tem uma dilatação pelo próprio problema de varizes, o próprio calor ele faz essa veia dilatar ainda mais. Dilatando ainda mais, você vai ter uma formação de edema maior ainda. Então, quanto maior o edema, maior a sintomatologia. Então, no verão, é quando as mulheres mais se queixam de dor, de inchaço e tudo mais. Tem um insert aqui, doutor, sobre esse tratamento de realidade aumentada. Vamos ver o que seria esse insert. Deixa eu ver, produção. Aplica-se essa luz, mostra exatamente onde está a veia, aumentaria ali o diagnóstico do médico. É eficiente esse recurso? Sim, ele é. Não, ele é porque você consegue identificar perfeitamente as veias por baixo da pele, você consegue diferenciar as veias que têm um desenho varicoso, vamos dizer assim, das veias normais, e também te ajuda na punção da veia e no tratamento. Olha, né? que Quer dizer, interessante. você não corre o risco de não puncionar a veia. Olha. É uma punção dirigida. Olha que interessantíssimo. Né? Olha lá, você está enxergando aonde você está indo com a agulha. Então, não tem o risco de extravasar a medicação e ter algum tipo de complicação relacionada a isso. Olha, no momento que vai aplicando, você já vai vendo aquela veinha secando mesmo. Que interessante, adorei, não conhecia isso. Achei o máximo isso. Ele é bem... É uma das inovações. É uma das inovações. É uma das inovações. Quer dizer, olha ali o outro, olha. Ele veio depois do laser, mas está se somando, né? A tudo que a gente tem para usar no consultório. Ajuda. Que interessantíssimo, muito interessante. Vamos aí, mais um recurso para você tratar ainda melhor o problema das suas veias. E a última pergunta é que na gravidez, o que se faz na gravidez, doutor? Bom, a gravidez é um processo natural, né? Então, qual é o problema em relação às pernas e à parte vascular das pernas? É que o útero ele vai crescer não só para fora, quer dizer, a barriga da gravidez, ela não é só para fora, também cresce para trás, para dentro do abdômen. E ele comprime as veias que estão passando lá atrás, junto da coluna. Essa compressão temporária é que produz o inchaço na perna. Eu diria para as mulheres grávidas o seguinte: você não pode tomar medicação, você não pode fazer nenhum tipo de tratamento nesse período. É a meia elástica e, mais importante que isso, drenagem linfática. Né? Se ela fizer pelo menos uma vez por semana uma drenagem linfática, ela mobiliza de novo esse líquido que ficou retido e os sintomas melhoram. Muito bem, tá aí as dicas para você cuidar bem dessas pernas, ficar bem com a tua saúde também. Quero agradecer demais ao Dr. Francisco Oz, cirurgião vascular, que hoje veio nos visitar e esclarecer as suas dúvidas aqui no Bem com a Vida. O site trombosevenosa.com.br. Doutor, muito obrigado pela visita aqui no Bem com a Vida. Boa semana para você. Obrigado para vocês também.